Ótimo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as virtudes teologais. Já terminamos ali o esqueminha das virtudes morais, né? Que seriam as 4 virtudes morais. Nós já temos aqui, cadê? As 4 virtudes morais. Deixa eu colocar todo o esquema. Quem aí já assistiu minhas aulas já vai se lembrar com facilidade. Aqui. Opa. Ah, não, vocês não estão vendo, não. Espera só um segundinho, pessoal, que eu vou achar aqui o último slide que eu apresentei. Uhum. Esse aqui, parece-me que é esse. Esse aqui é a virtude da justiça. Acho que está faltando um slide aqui, onde aparecem todas as virtudes juntas. Eita. Bom, realmente, não estou achando esse slide. Eu acho que eu abri a aula. Eu acho que eu abri a aula errada. É só um segundinho. Espera aí. Dá um minutinho que eu vou encontrar aqui o outro slide das aulas, que eu acho que eu abri a última aula, que não era essa daqui, não. Enquanto isso, se alguém tiver perguntas também, eu já vou. Uhum. Acho que é esse aqui. Pronto, acho que é esse daqui. É, engraçado que não estou encontrando aqui o slide que tem todas as virtudes juntas. Estão faltando aqui. Será que eu apaguei? Bom, pessoal, tinha um slide aqui no qual eu tinha todas as virtudes juntas, para que vocês possam ver assim de forma esquematizada, mas eu acho que eu, por algum errinho, eu acho que eu apaguei. Então, não vai ter problema. Eu vou escrever de novo aqui para vocês. Uhum. Filosofia, tomista, aqui está. É, realmente não encontrei. Eu vou deixar assim, eu vou escrever aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou colocar o esquema antigo, antes da inteligência artificial, digamos assim, que o Jorge tinha perguntado de onde eu tirei esse esquema. Foi daqui, Jorge. O primeiro esquema, Jorge, para você conhecer, é esse aqui, ó. Olha só como que ele era antes da inteligência artificial. Agora está com um design bem mais bonito, né? Então, aqui, olha só. Aqui aparecem todas as virtudes morais, tá? A justiça, que rege nosso mundo externo. A fortaleza, que é aquela que nos, de alguma forma, nos blinda também do mundo, e ela nos permite alcançar bens árduos. Depois nós vamos falar sobre essa distinção entre as paixões, em Tomás de Aquino, ele fala das paixões irascíveis e as paixões concupiscíveis. A fortaleza nos ajudaria a conseguir aqueles bens mais árduos e difíceis, que estão ali nos irascíveis, e superar as dificuldades para poder alcançar o bem superior. Por isso que eu coloquei aqui a perseverança como uma das virtudes auxiliares importantíssimas dentro da fortaleza, porque minha mãe sempre falava, começar de muitos perseverar é de santos.
essa divisão que ele fez aqui foi feita no próprio esquema aqui, tá? Não é minha, não. Fez uma divisão silábica aqui meio esquisita. Vou tentar. Agora sim. Então, a perseverança, que é importantíssima, dentro da virtude da fortaleza, paciência, magnanimidade, tudo isso já são nas aulas anteriores. Dentro do castelo, dentro desse castelo, nós temos ali a virtude que rege a nossa interioridade, é a temperança, porque é ela que nos ajuda aqui a superar os processos e as tendências internas. Então, a temperança, ela que modera nossas paixões internas, especialmente a nossa tendência ao prazer e nossa tendência ao vício. Então, ela nos ajuda ali a internamente moderar nossas paixões concupiscíveis. Tem várias virtudes auxiliares, eu escolhi essas 4, mas depois não vou falar sobre as outras. Eu já falei bastante, né? Então depois a gente volta ali se for necessário. Como eu falei antes, se você constrói um castelo e fica preso dentro, ele não é um castelo, é uma prisão. Então ele precisa, ou nós precisamos criar esse acesso para sair e voltar. E essa é a virtude da prudência. É a virtude que Tomás de Aquino considera como a mais importante, por ela ser aquela que, de alguma forma, ela interage com o mundo social também, com as pessoas e com a nossa forma de atuar. Porque você pode ser muito, muito humilde ou muito temperante, só que na hora de atuar você ser uma pessoa imprudente. O exemplo que eu dou durante as sessões é: você passou muito tempo aqui se formando e crescendo em virtudes internas aqui. E de repente você fala: agora sim eu estou pronto para sair do castelo. E você resolve sair do seu castelo naquele exato momento. Mas de repente você não percebeu que lá fora está chovendo muito. Ou lá fora tem uma guerra. Simplesmente tem uma guerra aqui fora. E você pegou o seu cavalinho, todo bonitinho, como você não está realmente, não conhece o mundo externo totalmente, ou não tem prudência o suficiente, você pega o seu cavalinho bonito e sai para passear aqui fora. O que acontece é, no mundo aqui fora tem uma batalha, tem uma guerra. Então, toda a sua virtude é como colocar uma linda roupa, uma linda armadura e sair do castelo e automaticamente você ser atacado. Então, a prudência ela é extremamente importante. Porque a prudência vai dizer para a gente quando sair, quando voltar, como sair. Se eu vou sair a passeio, se eu vou sair de alguma forma para uma batalha, se eu vou sair para uma chuva ou para um dia de sol. Então, assim, tudo isso, se eu vou sair para fazer algum tipo de comércio. Então, a prudência, ela nos dá esse auxílio importante de como fazer. Eu escolhi 3 virtudes aqui da prudência, mas nós temos outras, né? Que é a docilidade para receber conselhos, que é a cautela nas ações, que é a circunspecção, que é circunspecção é specto, do latim é ver, spectare, né? No latim, spectare, é ver. Circunspecto é ver ao redor de, ao redor. Então, a circunspecção, ela é como se você conseguisse subir na sua fortaleza e andar através da fortaleza, observando o seu reino. O que tem ali fora? O que está acontecendo fora do meu mundinho? Fora da minha casinha, do meu reinozinho, né? Então, ele te ajudaria a isso. A circunspecção é: levanta a cabeça, olha para fora de si, antes de atuar, antes de falar, antes de omitir alguma coisa. Então, a prudência,
ela nos ajuda nesse atuar. E aqui fora do nosso castelo, está a justiça. E ela, como diz Tomás de Aquino, né, ela modera aquilo que nós devemos dar, a quem nós devemos dar e o que cada pessoa tem direito a receber. Por exemplo, aqui está a verdade, olha só. Ao contrário de Kant, por exemplo, não, você tem que sempre falar a verdade em todo momento. Não sei se vocês se lembram desse exemplo extremo que deram a ele, perguntando, mas e se você tem um judeu na sua casa? Não, não é um judeu. Vamos colocar um exemplo desses absurdos. Você tem ali um judeu na sua casa. E chega algum nazista e pergunta, olha, você está escondendo alguém? Pois se você fala que não, você entregaria aquela pessoa à morte. Se você fala que sim, você estaria mentindo. Então, assim, a mentira ali seria um grande problema, mas a justiça, ela modera também essa verdade, dando a verdade a cada um segundo a sua obrigatoriedade de receber essa verdade. O que ele vai fazer, o que ele vai receber e como que ele vai receber essa verdade. Se alguém me perguntar aqui, ó, qual é a sua senha do cartão, eu falar, não vou falar. Mas eu sei qual que é. É 1237695. Eu falo, não é essa. Você está mentindo para mim. Eu falo, olha, eu não tenho que te falar qual é a senha do meu cartão, porque você não tem direito a saber sobre isso. Então, está vendo que a justiça, ela modera como é que nós devemos falar, quando falar, o que falar, para quem falar. Mas em todas elas, tá? A religião também faz parte da justiça, porque é uma espécie de justiça você dar a Deus, ou dar às divindades, né? No caso aí, não é só, né, uma virtude cristã, mas dar à divindade o que lhe é devido realmente, o tempo devido, a oração devida, o sacrifício devido. Ótimo. Então, nós já falamos de todas essas aqui, e hoje nós vamos adentrar em 4 virtudes que não são virtudes exatamente fáceis por uma questão de... deixa eu colocar aqui, só para o Jorge, que o Jorge tinha perguntado antes, e como o Jorge é o aluno mais disciplinado que nós temos ultimamente, eu vou só mostrar que ele perguntou como é que eu tirei aquele esquema. Jorge, eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Inicialmente, o que eu tinha é esse esquema aqui, ó. Era esse o esquema que eu usava em sala de aula muitas vezes. E depois eu ia explicando aquele anterior, né, que era feinho, depois eu ia explicando cada uma das virtudes intelectuais, a prudência, a arte, intelectus, ciência e sapiência, a temperança, depois a fortitude, eu ia explicando cada uma delas, aqui também colocando a questão que Tomás de Aquino trata. E era assim que eu explicava antes. Hoje a tecnologia me ajuda a fazer algo um pouquinho mais artístico, mais belo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então, à virtude agora das virtudes teologais. Agora vamos falar sobre as virtudes teologais. Se chamam teologais, porque se referem a Deus, ou a theos, né? Em grego, theo, que é Deus. Então, são aquelas que se referem a Deus, né? Que são essas 3, a fé, a esperança e a caridade. Outra tradução também, que às vezes nós vemos ali, mas para Tomás de Aquino faz uma pequena diferença, seria a fé, a confiança e o amor em si. Nós vamos explicar cada uma delas. E
E vamos ver, aqui tem muita coisa para falar também, mas eu não vou entrar em todos eles, porque são virtudes que foram modificadas pelas filosofias modernas. Por exemplo, aqui, se você pensa na fé hoje, a fé ela foi trocada pela ciência. Então, nós temos ali uma fé que só é pautada na ciência, só se acredita, só se confia mesmo assim na ciência. A, a esperança é a tecnologia, e a tecnologia entra aqui os sistemas de governo, os sistemas de governo também como uma parte da técnica humana, como assim como também os sistemas financeiros são técnicas ou formas financeiras, e a caridade que se tornou humanismo. Quem aí leu os Jean-Paul Sartre, Albert Camus, os humanistas em geral, é muito comum que eles falem que a caridade, assim, o amor é o verdadeiro humanismo. Então, é o amor pela humanidade em si, como um todo, né? Essa caridade mais voltada ali para o aspecto assistencial, assistencialista. Então, são como a parte mais baixa dessas três virtudes que são chamadas e se referem diretamente, por isso se chamam teologais, porque elas se referem a Deus e não aos homens, tá? Por isso que é muito importante olhar isso aqui, porque a ciência, a tecnologia, o humanismo se referem ainda ao anthropos e não a theos. Se refere muito à parte antropológica. Vou escrever em grego aqui, mas eu vou escrever em português mesmo, que é mais fácil. Essas três aqui se referem ao anthropos, a parte antropológica. Ciência, tecnologia, humanismo. É comum as pessoas falarem, não, mas agora a ciência provou alguma coisa sobre Deus. Assim, o que fala sobre Deus não faz parte exatamente da ciência, ainda que a ciência fala sobre a beleza criada por Deus, que é o cosmos, o mundo, né? A ordem mais o todo, e a ciência fala sobre isso. Então, indiretamente também fala sobre Deus, que fala sobre a criatura de Deus, como diz Tomás de Aquino, né? Nós descobrimos Deus através da sua obra e da sua criação. Mas diretamente sobre Deus, nós vamos tratar dessas três grandes virtudes, que são elas as que nos ajudam, ou só elas nos conseguem, nos levariam a esse plano de Deus. Então, as virtudes teologais são abordadas por Tomás de Aquino na Suma Teológica, para quem não está familiarizado, na Suma Teológica, na primeira parte da segunda parte. A gente chama prima secunde. A primeira parte da segunda parte, na questão 62, os artigos de 1 a 4, e algumas questões mais posteriores também, né? Mas nós vamos trabalhar só essas aí. Onde ele as descreve como dons, olha só, primariamente é um dom. Dons que orientam diretamente o ser humano ao seu fim sobrenatural, ou seja, a união com Deus. Então, as outras virtudes, tanto intelectual quanto moral, elas são descritas por Aristóteles e por Platão. Aristóteles, mesmo no livro 7º da Ética Nicômaco, já fala das virtudes morais. E ele descreve muito bem as virtudes morais. Mas as virtudes morais, elas não têm um fim sobrenatural exatamente. As virtudes morais têm um fim natural.
a justiça, a prudência, a fortaleza. Logicamente que é necessário formar o natural em nós, assim, ordenar bem, e a partir dali também conseguir o sobrenatural. No seminário tinha uma frase que eu gostava muito, que era primeiro o homem, depois o santo, que é formar primeiro aquilo que está nas suas mãos ser formado, que é o próprio da humanidade nossa, né? As virtudes mais básicas da nossa humanidade. E pedir a Deus e se entregar também que Ele vai fazer o sobrenatural e Ele vai atuar, né, nessa parte. E aqui, como nós falamos, como Tomás de Aquino fala, são dons. Portanto, o primeiro meio para se chegar a essas três virtudes, o primeiro meio é, sem dúvida nenhuma, a oração. Tipo, é um dom de Deus, então, a oração como um ato de pedir a Deus esse dom. Pedir a Deus. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, a Josiane, e falei com a Jojo que ela me perguntou, né, será que Deus escolhe algumas pessoas? Porque nós vemos alguns santos que desde os 3 aninhos de idade já tinham esses dons bem aflorados. Sim, sim, tem vários santos que já nos primeiros anos de idade já tinham. O próprio Padre Pio, ele já via o anjinho da guarda dele, já conversava ali como se fosse algo natural para ele. Lógico, são outros, já é um outro aspecto. Nós que somos meros mortais, e por assim dizer, nós começamos pedindo a Deus, e querendo, então é um dos primeiros meios. Vamos falar sobre esses meios depois. Ora, o objeto das virtudes teologais é o próprio Deus. Então, aqui, Tomás de Aquino já coloca que o objeto das virtudes teologais é o próprio Deus. Assim como o objeto da ciência é o mundo material, o objeto das virtudes teologais é o amor a Deus. O amor a Deus. Como fim último de todas as coisas, enquanto ultrapassa o conhecimento da nossa razão. Isso quer dizer que a nossa razão, naturalmente, ela pode intuir o que é Deus, e ali temos as 5 vias de São Tomás de Aquino. 5 vias, já ouviram falar sobre isso? As 5 vias de acesso a Deus. Tomás de Aquino tem esses 5 caminhos naturais de acesso a Deus, que é a causa de todas as coisas, que é a ordem do mundo. Então, ele vai colocando ali 5 vias, 5 caminhos naturais que nós podemos chegar até Deus. Pelo menos nós chegamos na existência de Deus. Mas compreender ou entender ou chegar a amar profundamente a Deus, nós precisamos dessas virtudes, desses dons, porque eles ultrapassam o nosso conhecimento. Então, não importa o quanto eu leio, não importa o quanto eu conheço, nós temos que ter esses dons. Ao contrário, o objeto das virtudes intelectuais e das virtudes morais que nós estudamos antes é algo que a razão humana, por si só, pode chegar a compreender e pode chegar também a alcançar. Então, assim, uma pessoa prudente não necessariamente vai chegar ali nas virtudes teologais. Não necessariamente. Uma pessoa que tenha fortaleza, que tenha temperança. Por isso nós temos várias pessoas assim de grande porte moral e intelectual, e não necessariamente temos ali tenha essas virtudes teologais, porque elas são, antes de mais nada, um dom. Então, Tomás de Aquino fala sobre a fé, e ele define a fé como um assentimento da mente às verdades reveladas por Deus. E aqui é extremamente importante, porque é um assentimento
Assentimento vem da palavra ad sentire, se eu não me equivoco, aqui tem nós chamamos de uma aspiração. Ad sentio, na verdade, assentir é como consentir, tá vendo? Consentio, que é um prefixo com, mas a mesma terminação. Só que esse com é entre o sujeito e uma outra pessoa. Então, são duas pessoas que assentem uma à outra. Assentir, não, esse A tem uma ideia de que tem algo superior e eu simplesmente assinto aquilo. Não sei se dá para entender a diferença aqui. O consentir é entre dois. E o assentir é eu, vendo algo superior, eu aprovo, eu dou meu assentimento, digo que aquilo dali é verdadeiro. Eu comprovo que aquilo dali é verdadeiro. Então, é importante que esse caminho seja feito, porque a fé não é alcançada pelo número de estudos, pelo número de diplomas. Muito pelo contrário, hoje em dia nós vemos que pessoas que estão estudando cada vez mais, eles acabam se afastando cada vez mais da fé. Pessoas que sabem muito, muitas vezes acabam se afastando muito da fé. Como diz o Papa Bento, ele falava: onde o homem pode tudo, Deus não pode nada. Com a ideia de que onde o homem acha que ele pode tudo, que a ciência vai fazer tudo, especialmente a ciência aqui, como eu falei antes, então, agora sim a ciência já descobriu isso, já descobriu aquilo, já descobriu aquele outro. Então nós não precisamos mais dessa fé. De repente, nós abrimos, ou melhor, fechamos, né, a porta para onde Deus está. Eu coloquei aqui uma catedral gótica, e aqui na catedral gótica, quem gosta de estudar arquitetura aí, ela está feita geralmente em 3 planos. Essa daqui não é a mais. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui tem outra. Essa aqui é outra também. Mas vocês vão notar que elas têm geralmente 3 planos de construção. Eu coloquei aqui justamente porque me ajuda a visualizar, assim como eu falei da fortaleza, me ajuda a visualizar. A fé seria isso daqui. A porta de entrada, digamos assim, a porta de entrada para a catedral, o templo onde habita Deus. Se nós não damos o assentimento da fé às verdades reveladas, nós não chegamos a lugar nenhum. E Santo Agostinho, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, quando ele falava dos gregos, ele falava: os gregos chegaram ao mais alto do intelecto humano, mas não saíram do chão do conhecimento. Que é a ideia de que o mais alto que o ser humano possa chegar nesse conhecimento, se ele não der o assentimento da fé, não receber o assentimento da fé, ele realmente não vai alcançar uma grande altura, não vai alcançar o céu, não vai alcançar realmente o céu. É algo muito importante dentro desse processo, porque se nós conhecemos tudo que acontece no mundo, então eu conheço todos os processos do mundo, você continua ainda dando voltas nesse mundo. Mas hoje nós conhecemos ainda mais coisas, por exemplo, conhecemos vários planetas ali, podemos
ir para a Lua, soltar um foguete e conhecer outras coisas. Sempre vai ser algo muito pequeno diante daquilo que você pode alcançar. Por isso que o assentimento da fé ele é extremamente importante e, e não briga com a ciência, tá? Hoje a fé tem sido substituída pela virtude ou pela ciência. E os escolásticos nunca viram isso daqui como uma dissociação. Não é uma ou outra. Quem leu a encíclica do Papa Fides et Ratio, quem não leu, recomendo, tá? Fides et Ratio. Fé e razão. Ele fala assim que são duas asas que nos elevam ao conhecimento de Deus. Não sou muito bom desenhista, tá? Mas são duas asas que nos elevam ao conhecimento de Deus. A fé e a razão. Sem a razão, nós caímos num problema que é o fideísmo, e o católico não é um fideísta, ou seja, acreditar em tudo, mas sem uma base racional. E a razão, sem a fé, ela não alcança os níveis que o coração do homem precisa. Ela não chega a elevar-se. Então, nós caímos no racionalismo. No racionalismo. Então, a fé, portanto, é a base sobre a qual se sustentam as outras virtudes, pois sem crer na verdade divina, não é possível orientar a vida a Deus. Isso daqui, essa frase que eu coloquei aqui, ela é importante, porque mesmo que eu tenha todas as outras virtudes intelectuais e as virtudes morais, já é um caminho fantástico, mas sem a fé, sem as virtudes teologais, mas especialmente a fé inicialmente aqui, para Tomás de Aquino, todas as outras virtudes, elas tendem a, em algum momento, a cair num vazio. Tendem a cair num vazio. Que depois me lembrou muito a filosofia de Nietzsche, que é o niilismo, que é a filosofia do mundo pós-nietzscheano, que é, imagine você estudar muito, aprender muito, saber todas as ciências, moralmente ser uma pessoa que procura ali a coerência e, de repente, o próprio mundo entra numa terceira guerra mundial, e você vê a maldade prosperar, você vê os homens. Então, isso daqui vai conduzir a uma espécie de nada, de vazio, e o mundo começa a cair num certo vazio, porque não tem algo que sustenta o motivo pelo qual eu devo viver dessa forma. O estoicismo é uma das filosofias mais... Hoje em dia ela está voltando, e é muito bonito quando você lê ali os estoicos. Mas em um certo momento você percebe isso daqui, um certo vazio de por que nós fazemos isso. E o único porquê é porque sim, porque é melhor fazer do que não fazer. Mas o próprio Nietzsche questiona isso. O próprio Nietzsche questiona essa realidade. O mundo hoje questiona essa realidade. Por que ser fiel quando, sei lá, para que ser fiel, por exemplo, no matrimônio, quando eu posso me separar e casar novamente, em vez de ficar sofrendo, tentando fazer meu matrimônio funcionar? Então, a fé, ela é aquela porta de entrada que nos permite ver algo totalmente diferente, totalmente novo, e que ultrapassa apenas as virtudes humanas. E, logicamente, eleva todas essas virtudes a um outro grau e a um outro nível, que seria o nível espiritual, né? Sendo o homem também um ser material, emocional ali, ou com as suas emoções,
mas também um ser espiritual. Então, a fé nos abriria esse caminho para a vida espiritual. Vamos lá. A esperança. Existe, Tomás de Aquino fala de dois tipos de esperança: a esperança humana, que é aquela que todo mundo tem, você planta na expectativa de que alguma coisa vai crescer ali. Mas nós estamos falando aqui de uma esperança que ultrapassa toda a realidade humanamente, digamos, possível. Então, quando nós vemos aqui a catedral, seria esse segundo andar da catedral. Você entra por aqui, e aí você, pela fé, né? Pela fé. E a fé não necessariamente exige todas as outras virtudes anteriores. A minha avó, ou a minha bisavó, provavelmente ela não tinha metade do conhecimento que eu tinha, mas tinha talvez o dobro ou o triplo da fé que eu tenho. Então, assim, a fé nos permite entrar e a esperança nos permite olhar algo que não é apenas aquele mundo que está ali embaixo. Quem já entrou numa catedral gótica vai perceber que aqui embaixo, lógico, pela construção em si, né, ela é mais robusta, porque ela tem que aguentar todo o peso de cima, e ela tem menos janelas. A partir do segundo andar, o segundo plano, aumenta-se o número de janelas. Aqui está a roseta, né, aquele espanhol seria rosetono, aquela rosa de cristal, de vidro ali, que permite entrar muito mais luz na catedral. Então, você tem aqui uma incidência maior de luz e um convite a olhar para o céu. Quem já entrou numa catedral, uma catedral gótica, por exemplo, inicialmente, quando você entra, você já é convidado a olhar para o céu em direção justamente a esse mar de luz que entra por aqui. E é fantástico, assim, é muito bonito. Ali estão muitos dos santos também. Muitos das imagens dos santos estão já nesse segundo plano aqui. A esperança é, portanto, a virtude pela qual se espera, com confiança, obter a bem-aventurança eterna, confiando no auxílio de Deus. Essa esperança aqui, ela nasce de algo interessante, que em latim é spes, tá? Spes. Nós temos uma encíclica chamada In Spe Salvi, também muito bonita, vale a pena ler, Spe Salvi, que é a esperança da salvação mesmo. Quando você vai crescendo nas virtudes humanas, especialmente na virtude intelectual, cujo auge é a sabedoria, das cinco que nós vimos, o auge seria ali das virtudes intelectuais, né? A sabedoria. E depois a prudência das virtudes intelectuais práticas. Quando você se eleva nas virtudes morais, até o auge também das virtudes morais. E para Tomás de Aquino também seria a prudência. A esperança, ela nasce desse processo. Quando você tenta ser uma pessoa humanamente virtuosa sem as virtudes teologais ou sem uma confiança teologal, nós caímos no processo de Freud. Vocês já ouviram falar dos autores da desconfiança, né? Ou da desesperança, da desconfiança? Marx, Freud e Nietzsche. Por quê? Porque Freud ele percebeu que, em certo sentido, quanto mais você tenta viver a virtude, você percebe que você é inútil e você não consegue. Tem alguma coisa
que você nunca vai conseguir. Por isso que ele era meio determinista também. Algo estava regendo a minha vida e não sou eu. Lembra do São Paulo? Em São Paulo falava que faço o mal que não quero não, como é que é? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, a ideia de que, por mais virtuoso que uma pessoa seja, ele vai perceber profundamente sua incapacidade de viver a virtude. Por isso que Tomás de Aquino fala aqui na fé, que sem a fé é a base sobre a qual se sustentam as outras virtudes. Não está falando para você não construir as outras virtudes, mas elas não se sustentam. Em algum momento ela vai cair. É o que nos escandaliza muitas vezes, né? O que nos escandaliza ver pessoas que, poxa, se diziam tão virtuosas e depois não eram tudo isso. Quem é da parte junguiana, por exemplo, para Jung, a sombra sempre anda ao lado ali da luz, porque ele tem uma raiz um pouco também protestante, uma certa dualidade dessa visão de que a sombra, que é essa visão mais também oriental, né? Que nós temos a luz e as sombras, e que esse processo dual aqui nunca terminaria. Na fé, nós vamos percebendo que nós somos chamados a superar, de alguma forma, esse próprio dualismo. Mas isso que só é possível, e é que realmente, sem as virtudes da fé, por isso que esses seres, esses filósofos e pensadores e psicólogos e terapeutas, de alguma forma, eles chegaram também a entender uma parte, mas abriram mão justamente desse edifício aqui, a partir da fé. E a esperança é justamente isso. Por mais que você tente, por mais que você lute, como diz a Sagrada Escritura, né? O sábio e o justo pecam 7 vezes ao dia. Então, assim, a ideia de que, por mais que nós queiramos, nós vamos cair. E nós precisamos de esperança. Então, a esperança é a virtude pela qual se espera com confiança, se confia obter as bem-aventuranças eternas. Confia em quem? No auxílio de Deus. Por mim mesmo eu não posso. Mas eu continuo fazendo aquilo que eu posso, até que Deus faça o impossível. Essa é a oração de São Francisco, se eu não me equivoco. Faz o que deves, depois faz o que podes, e Deus fará o impossível. Para Tomás, a esperança move o homem a perseverar. Olha só uma virtude aqui. Nós já vimos ela, né, da fortaleza, no bem desejado, especialmente o bem árduo, por isso que está na fortaleza também. O bem difícil, o bem, nós chamamos ali de não vou lembrar o nome, exato, que é o bem árduo, o bem difícil, não. Então, o bem irascível também. Mesmo diante das dificuldades, sustentado pela confiança na promessa divina. Não sou eu que faço, não sou eu que estou construindo a minha casa, mas é Deus quem atua em mim. É Deus quem atua, Deus que trabalha por meio daquilo que eu posso. Ótimo. E a caridade, que nada tem a ver com nada não, né? Tem algo a ver sim, mas não é a parte da caridade que nós estamos acostumados a ver ali no assistencialismo. Ajudar o outro, a dar comida, algo desse tipo. Tudo isso realmente é extremamente importante, mas nós estamos falando aqui da caridade teologal, tá?
Portanto, são as virtudes que se referem diretamente a Deus. Quando nós falamos da caridade, portanto, é o amor mais belo e mais profundo a Deus. Quem aí já ouviu falar do amor ágape, né? O amor ágape. É esse amor aqui que nós estamos falando. São três, a graduação daqueles amores, o amor filia, vem de fileu, né? O amor filia, que é o amor de amizade, o amor, aqui a palavra filosofia, tem o amor de amizade, o amor mais baixo de todos, que seria o amor eros, o amor erótico. E depois nós temos o amor ágape, que é o amor espiritual. O eros é o mais prazeroso, portanto, mais baixo. Também o amor filia é um amor já um pouco espiritualizado, é um amor de amigos, de verdadeiros amigos, onde diz Aristóteles, se não me equivoco, define a amizade como querer o mesmo e rechaçar as mesmas coisas. E tem o amor ágape, que é o amor mais profundo, mais belo, e, portanto, também mais nobre. Então, nós estamos falando desse amor aqui, que é o amor a Deus. Tá? Então, a caridade, como virtude teologal, ela não se refere ao amor aos homens ou às coisas, mas a caridade é o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, é o primeiro dos mandamentos. Por isso que aqui na catedral, quando eu coloco esse desenho, lembra que eu falei que aqui está a fé como porta de entrada, aqui está a esperança, aqui tem os santos para nos ajudar também nessa esperança, e a luz, né? De alguma forma, a luz. Mas a caridade seria aquele ponto mais alto e o ponto menos habitado também. É o ponto onde nós nos abrimos profundamente para os céus. Essas pontas que nos mostram, que nos elevam, que nos lançariam a Deus. Então, é uma virtude também que ordena os afetos humanos e o amor ao próximo, desde que ordenado a Deus. Então, a caridade, o caritas, ela ordena os afetos. Então, o amor humano, ele é colocado na dimensão do amor a Deus. Então, não é apenas amar o ser humano ou amar as criaturas, senão amá-las de forma ordenada e que elas me levem, ou que elas também possam serem elevadas até Deus. Então, antes de querer matar a fome apenas de uma pessoa, entender que o céu é o lugar dela. E às vezes vale mais a pena, ou é muito melhor ganhar o céu a ganhar mais anos aqui. Então, assim, amar o próximo, com certeza, mas amar o próximo como ordenamento para Deus. Eu achei ótimo. Amar o próximo como ordenamento para Deus. Então, para Tomás de Aquino, a caridade é a maior das virtudes, pois orienta e dá forma a todas as outras. A caridade é o que, em última instância, nos une a Deus, pois Deus é amor. E nesse sentido aqui, não é um amor qualquer, tá? Hoje em dia, por isso que a perversão da caridade é o que vai rebaixar o homem muito. Por isso que Freud, quando ele fala muito ali sobre a libido freudiana, ele pegou praticamente o que era mais nobre no ser humano, ou na colocação da teologal, e rebaixou isso daqui a eros, ao amor erótico.
Então, ele pegou aquilo que era dado a Deus, como ele é ateu, retirou Deus, e o que sobrou foi o amor erótico, o mais baixo de todos. Porque o amor erótico ele é sempre egoísta. Mas sim, ele tem, em certo sentido, ele tem alguma razão quando ele falava muito da sexualidade. Tudo é libido sexual. Quando você tira realmente o amor verdadeiro, o que vai sobrando é isso aqui. É libido sexual. É o amor prazeroso. Então, é aquele amor que não vê o sacrifício, que não vê a entrega e a doação de si mesmo como algo importante. A morte de si mesmo, como diz Santo Agostinho, né? Dois amores construíram duas cidades. Uma do amor de si ao desprezo de Deus, e outra do amor a Deus e o desprezo de si. Então, esse amor, eros, ele despreza muitas vezes. E se ele não tiver ordenado pela caridade, ele despreza Deus realmente. E ali nós vemos um processo problemático. Marx também faz a mesma desvirtuação da caridade e coloca isso aqui numa certa igualdade de bens. Então, o amor seria uma certa igualdade de bens quando nós vemos que não é. Não é. O amor, pelo menos o amor caridade, não é uma certa igualdade de bens. O amor na caridade é dar a Deus tudo e por ele dar também aos outros tudo, de alguma forma, com até o desprendimento maior de si. Não é só igualdade ou igualitarismo de alguma forma. Lógico que na justiça nós falamos muito da igualdade, mas o amor caritas, ele não olha para baixo, ele não olha para as realidades mais baixas, ele olha para a realidade mais sublime e eleva todas essas realidades até a mais sublime, por isso que ele não deixa de exigir e de cobrar também. Bom, nessas três virtudes nós temos a elevação. Eu vou só voltar aqui para, com isso eu já fecho. A elevação aqui de todas as outras virtudes que nós falamos anteriormente. Então, todas as virtudes intelectuais são extremamente importantes por si só, todas elas, as três virtudes intelectuais, as três virtudes intelectuais teóricas, que seria o intelecto, a ciência e a sabedoria, todas elas são extremamente importantes, mas com a fé, com a esperança e com o amor, elas são elevadas a um outro plano de ordenamento. A mesma coisa nas virtudes práticas, que seriam a arte e a prudência. A prudência, por exemplo, quando ela é elevada pelas três virtudes teologais, ela se torna uma outra questão. As mães, por exemplo, as mães de hoje, elas pensam muito numa prudência humana. Ah, meu filho, onde vai estudar, o que vai comer, se vai ter isso daqui, se não vai ter aquilo, se não vai ter aquele outro. Quando é elevado pela prudência, a prudência é elevada pelas três virtudes teologais, a primeira questão é, meu filho vai para o céu, como que ele vai para o céu? O que poderia atrapalhá-lo, o caminho dele do céu? Será que eu não posso ser tá vendo a prudência? Será que eu não sou um empecilho para que meu filho chegue até o céu? Então, a ideia aqui da fé e depois da esperança, sim, Deus tem seus meios, e eu não sou, por exemplo, como mães ou como pais, né? Nós não somos suficientes para levar nossos filhos ao céu. Eu nem sei se nós vamos chegar até lá, né? Já é muito difícil. Está vendo a prudência ali, quando ela entra no esquema da esperança, nós entregamos a Deus e falamos, ó Senhor, dá um jeito, eu coloco nas suas mãos, porque eu estou batalhando para chegar até lá.
como é que eu vou fazer para que alguém chegue até ali? Tá vendo? E depois o amor, se doar totalmente. E a prudência, quando ela é elevada pela virtude da caridade, ela já não é tão prudente assim, não. Ela já não é tão prudente. Eu lembro de São Maximiliano Kolbe, não é tão prudente na questão humana, né? São Maximiliano Kolbe, por exemplo, quem conhece a história dele, ou dos outros santos, né? Ele estava num campo de concentração e num dia desses aconteceu algo que, que fez com que os soldados escolhessem uma pessoa para matar. Então alguém ia ser punido com a morte. Eu acho que 10 pessoas, não sei, eu não me lembro muito bem a história. E escolheram ali um homem, e ele chorava, porque ele já tinha filhos, e ele estava com medo de morrer, porque ele tinha filhos, ele queria viver. E São Maximiliano Kolbe, olha só, ali você vê a caridade elevando a virtude da prudência. E ele fala para os soldados, olha, eu sou um frei franciscano, eu não tenho famílias, eu não tenho filhos, e eu posso ficar no lugar desse homem. Se você me permitir, eu quero morrer no lugar dele. Humanamente falando, todo ser humano tem direito a conservar a própria vida. Tem. Mas a virtude da caridade nos mostra que dar a vida por outros, em especial, dar a vida por amor a Deus, e por esse mesmo amor, dar esse testemunho, ela é elevada a um outro plano. Por isso que seria interessante olhar as virtudes morais, as virtudes, a fortaleza, por exemplo. A fortaleza, quando ela é vista como virtude moral apenas, ela é uma coisa. Mas quando ela é vista através das virtudes teologais, digamos assim, como prisma das virtudes teologais, ela se torna uma outra realidade. Por exemplo, os mártires. Eu gosto muito de meditar na paixão de Cristo, mas não só na paixão em si, mas desde quando Cristo decide que ali é o momento para ele cumprir a missão final dele. É impressionante a fortaleza de Cristo. Ele decidiu, ele vai lá e reza no Monte das Oliveiras e fala, Senhor, Pai, é isso que o Senhor quer? Então tá bom. Não era exatamente o que eu estava pensando, mas se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas se é isso, então decidido. E a partir dessa decisão dele, não importa o que fizeram, ou que tentaram fazer, mentiram, ele não se defendeu. Ah, mas eu tenho que me defender, porque senão as pessoas vão pensar de mim o quê? Vão achar que eu morri, se eu não me defender, eu vou achar que eu realmente era culpado. Não, Jesus não se defende, maltratam ele, humilham Jesus, ele é abandonado, olha só a fortaleza de Jesus. Isso é a fortaleza elevada pelas virtudes teologais. Logicamente, ele é em Cristo, nós não falamos ali só da virtude, que ele é Deus, né? Mas a ideia é que nesse exemplo, de que a fortaleza, quando ela é elevada pelas virtudes teologais, ela não é apenas suportar e chegar a adquirir os bens árduos. Ela nos eleva a um plano que parece até absurdo. Assim, mas aí, como diz Nietzsche, né? Nietzsche fala que os cristãos, pela misericórdia, eles são regidos pela lei dos mais fracos, né? A misericórdia faz dos cristãos se tornarem fracos diante do mundo. Porque ele está falando do super-homem. Esse super-homem seria forte, que é aquele que aguenta tudo, aquele que suporta, que faz as coisas, que decide e que não está nem aí com ninguém. Essa é a virtude da fortaleza mundana. Na fortaleza cristã, regida pelas três virtudes teologais, ela ganha um outro aspecto, que é, não importa o que façam, eu não vou perder a vida eterna. Não importa o que façam, eu não vou perder o amor de Deus. E ele suporta tudo, os mártires. É quando as pessoas falam, mas Constantino que criou a Igreja Católica de alguma forma.
As pessoas não têm noção de que 300 anos de cristianismo, até, digamos, até esse processo de Constantino, não tinha vantagem nenhuma ser cristão. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quase todos os apóstolos morreram mártires, exceto São João, mas morreu dentro de uma prisão, que também eu acho que é um martírio. E o que tinha de mártir naquela época é impressionante, apenas por ser cristão. Então não tinha nenhuma vantagem, não tinha cotas para cristãos, não tinha essa ideia de cristãos tinha cota dentro do mundo civil porque eles são minoria. Não, muitos cristãos morreram dentro do Coliseu, muitos cristãos eram comida de feras. Então ser cristão naquela época era morte certa, morte certa. E apesar de tudo isso, o cristianismo sobreviveu. E não sobreviveu porque tinha poder, mas sobreviveu pela fé, pela esperança e pelo amor. Porque toda vez que o cristianismo chegou ao poder humano, ele se corrompeu. Porque ele perdeu, porque não basta as virtudes morais, não basta as virtudes intelectuais. Muito pelo contrário. Sem as virtudes teologais, todas elas são, de alguma forma, falhas ou conduzem ao niilismo, como nós falamos antes, porque chega em algum momento a pessoa se pergunta: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Então, ela pode entrar num processo ali. Não estou desprezando, tá? Mas a virtude, quando ela é levada para as teologais, elas tomam uma dimensão, uma proporção totalmente diferente. Bom, pessoal, acho que aqui nós concluímos todas esses... Na verdade, assim, é uma aula estendida do que eu dei lá no simpósio, que eu falei muito rapidamente, foi 1 hora só para falar tudo isso, nós estamos na 3ª ou 4ª aula já, falando das virtudes, e poderíamos estender mais ainda, porque tem as virtudes auxiliares, mas, por enquanto, eu acho que nós concluímos essa série sobre as virtudes humanas. Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Doutor Jorge, não sei se vocês querem comentar alguma coisa para a gente fechar essa série. Vocês têm algum... Tem um livrinho aqui que eu trouxe, ele é bem pequenininho, que eu gosto também. Ele não é tão simples de ler. Eu gosto, porque eu já conheço muito do material, mas quem vai pegar e ler assim vai sentir que, às vezes, ele dá um material muito condensado, a pouca coisa, que é esse daqui, ó. 11 lições sobre a virtude. Um comentário do livro segundo da Ética de Aristóteles. Isso aqui é de Tomás de Aquino, então ele que escreveu. Então, como sempre, né, quem lê Tomás de Aquino sabe que ele é muito denso. Então, assim, esse livrinho é fininho, mas ao ler esse livrinho aqui, vocês podem também entender como Tomás de Aquino comenta as virtudes ali em Aristóteles, na ética aristotélica e a ética nicômica, basicamente. Prontinho, eu acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Talvez na próxima aula, que seria a última desse ano, porque daí nós já entramos de férias, né? A última desse ano nós já entramos de férias. Eu talvez eu continue nessa mesma série, mas só que agora eu vou falar de umas 6 virtudes, 5, se eu chegar, mas 6 que eu gostaria de falar, das virtudes auxiliares, que são virtudes realmente muito importantes. Hoje nós temos ali, por exemplo, entre elas, a castidade, tem sido muito falada, especialmente nos novos movimentos. Quem conhece a teologia do corpo, por exemplo, é uma das virtudes que é trabalhada ali, que a castidade é aquela que ordena as paixões sexuais. Eu vejo muito que essa virtude ela tem crescido muito, tem sido muito alvo de estudo, especialmente como um contraponto a, a Freud. Então, um contraponto ali à perturbação freudiana. Então, é um dos processos.
E eu escolhi umas 5, mas eu escolhi 6. Se eu conseguir falar das 6, seria ótimo. Entre elas está aí essa virtude da castidade, que eu vou comentar um pouco, porque eu vejo que no consultório tem sempre muitos problemas ali com relação a ela, a virtude da prudência e algumas auxiliares da prudência na fortaleza. Se eu não me equivoco, eu coloquei a força de vontade. Então, eu fui pegando uma de cada uma delas para a gente poder ir comentando ali, para a gente não perder essa série. Tudo bem? Então, é isso daí. Está muito bom, daí, foi ótimo. Agora, a gente não volta para o ente essência? Pois é, eu até pensei em voltar, Jorge, mas esse ano só tem mais uma aula, eu acho que ficaria meio... Por isso que eu falei assim, a última aula do ano, eu vou fechar já com esse Não ciclo. precisa ser esse ano, não. Pode ser ano que vem. Não. Aí o ano que vem nós voltamos ao estudo básico. É por isso que eu vou fechar, como só tem mais uma aula esse ano, que daí ficam as duas últimas segunda-feira já é muito, já tem ali próximo do Natal e próximo do final do ano. Aí eu vou terminar esse ciclo de virtudes, e aí nós voltamos o ano que vem com Tomás de Aquino hard, digamos, com ente essência ali para fechar. Pode ser? Não sei se tem. Agora, eu também estou aberto aqui. É uma proposta que eu acabei de fazer. Vou até parar a gravação para que vocês queiram falar, mas estou aberto ali. Eu pensei nessas virtudes, porque falar uma aula só sobre